Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez, antes de estar trazendo as informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, não perde tempo, se inscreve, olha aqui, é de graça. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa os melhores comentários aqui, porque eu tenho certeza que você vai querer comentar no vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. O nosso entrevistado de hoje é meu querido amigo Evans Rossell. Conheci ele há algumas semanas atrás, aí já troquei muito papo com ele. Cara, gente boa demais, tá? Instagram evans.smarteds. Ele começou no digital em outubro de 2021. Cara, é o típico afiliado que começa e para, né? É como todos que já vieram aqui, começou que nem eu, comecei lá em 2018, mas aí conheci outra coisa, aí parei, aí voltei em 2020, aí parei de novo. Então, é o normal do afiliado, até descobrir que esse mercado de fato é real, cara, a gente não dá a atenção que a gente deveria dar, né? E ele já fez um faturamento total de mais de 400 mil reais, cara, no digital. Cara, é surreal, surreal demais. Então, meu querido amigo Evans Rossell, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Valeu, Ângelo. Obrigado aí, cara. Obrigadão pela oportunidade. É até assim, a gente fica até meio nervoso aqui quando, quando vai trocar essa ideia aqui com você, porque a gente vê tanto, né, o pessoal aqui conversando e batendo esse papo aqui descontraído e trazendo a informação aí de forma aberta e descontraída aí, de forma simples. E você é um cara sensacional aí, já acompanho você aí nas redes há um tempo. Então, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade e vamos trocar uma ideia boa aí hoje. Espero que a galera goste aí, que sirva de incentivo aí para a galera continuar, né? Show, show de bola. Então, Evans, fala pra gente, cara, um pouquinho mais sobre você, né? Até pra gerar essa conexão com o público aqui, com o pessoal do Pode Ficar Rico Podcast. Quem que é o Evans Rossell? O que você fazia antes de conhecer o digital? Bom, vamos lá. Eu sou o Evans, tenho 37 anos, né? Sou natural de Natal, RN, mas hoje moro em Brasília e, assim, fiz muita coisa até chegar até aqui hoje, né? Então, assim, já fiz muita coisa diferente, fui muito tempo aí CLT, passei por várias empresas, trabalhei muitos anos aí como TI, né? Fui suporte de TI muito tempo. Trabalhava com TI, na parte de redes, né? Fiz algumas coisas de programação também, mas já passei por muita coisa, cara. Já fiz pesquisa política, já fiz pesquisa para a indústria de bebida do Brasil aí, ia nos pontos de venda lá e fazia coleta de valores e tal, e repassava para a empresa lá, que eles tinham estatística, e fazia estatística de algumas coisas lá. Pesquisa política passei um tempo também, passei pelo serviço público, fui estagiário, fiz algumas faculdades aí, passei por algumas no meio do caminho, acabei me formando em comércio exterior, nunca trabalhei na área, me formei também em direito, pra você ver, né? Muita coisa aleatória parece, né? Me formei em direito, né? Trabalhei um tempo ainda, advoguei um tempo também. E assim, cara, fiz muita coisa, acho que a gente ia ter que passar um bom tempo aqui para explicar, né? Mas depois fui com aquela. Eu sempre tive a vontade de empreender, né? Então, assim, apesar de não ter empreendedores assim na minha família, a referência que eu tinha era meu pai era CLT, né? Minha mãe também. Hoje os dois são aposentados. Mas eu sempre tive a referência deles dizer assim, você tem que estudar, fazer faculdade e tal, passar num concurso público e tal, porque isso aí é que vai garantir estabilidade para você. Exato. É, E assim eu fiz, né? Fui galgando aí alguns passos, trabalhando ali de CLT e tal, trabalhando e estudando. E aí depois comecei a estudar para concurso público, passei em alguns concursos aí. É, E aí, cara, comecei a ter aquela ânsia daquela velha busca por uma renda extra, né? Então, assim, eu parei para pensar e disse assim, cara, o que é que eu vou fazer de renda extra? E Fe- aí fe- comecei a fe- procurar o mercado tradicional. Fez a famosa Pode pergunta? falar. A famosa pergunta, como ganhar dinheiro na internet? Como fazer uma renda extra, né? Essa eu acho que é clássica aí, acho que 99% passa por isso aí, né? E aí, cara, tem um amigo meu.
amigo de infância, adolescência, assim, que ele já trabalhava no mercado digital. O cara fatura alto, só que é um cara completamente low profile. Mandar até um abraço para ele aí, se ele assistir esse podcast um dia aí, o Tiago Oliveira, cara sensacional. E aí eu conversando com ele, perguntei a ele algumas dicas aí sobre isso. Já tinha visto algumas coisas também na internet sobre renda extra e tal, vi vários cursos aí que o pessoal tava vendendo, vários vídeos também. E aí, conversando com ele, ele começou a me dar algumas dicas, né? E aí disse assim, cara, começa a seguir esse pessoal aqui e tal, me mostrou alguns gestores de tráfego na época. E aí, eu vi o mercado de afiliados também. E aí ele fazia algumas coisas como afiliado também na época. E aí eu comecei a seguir um monte de gente, né? Saí seguindo todo mundo lá e vendo print de vendas lá e eu, caramba, velho, isso aqui é muito doido. E aí, em paralelo, continuava pesquisando sobre renda extra também no mercado tradicional. Então, procurei como montar franquia, eh, como abrir uma sorveteria, como abrir uma padaria, enfim, acho que assim, muitas coisas que a maioria do pessoal que quer empreender busca aí, né? Como ter food truck, cara, pesquisei tudo que você imaginar. E aí eu via que o investimento era muito grande. Então, assim, eu vi que o mercado de franquias ali, para começar uma mini franquia, você tem que ter ali no mínimo R$ 5.000, 10 mil. Eu disse, caramba, velho, é complicado. E aí, quando eu comparava com o mundo digital, eu vi aqueles vídeos lá, o pessoal falando no Instagram, no YouTube, eu comecei a ver que aquilo ali, das duas, uma, ou era pirâmide, né? Ou era um mundo que eu ainda não conhecia de fato. E que foi efetivamente o que aconteceu, né? Eu realmente não conhecia o mundo do digital. Ô, Evans, E aí, quando. e só fazendo um Ah, adendo, né? Nesse início aí, em 2021, era uma época onde existia muita pirâmide, né? No digital, né? sim, Existia muita coisa, sim. muito golpe, né? No digital. Sim, bastante, bastante mesmo. Inclusive no mercado no mercado digital mesmo, a gente via muita coisa tava começando ali criptomoeda e tal, empresa de corretoras e tal, e aí comecei a pesquisar sobre isso também. E eu disse, não, isso aqui deve ser mais uma coisa parecida com aquilo ali, negócio de pirâmide e tal, mas eu vou continuar aqui, vou continuar pesquisando. E aí fui vendo vídeos, e aí começou essa comparação, né? Eu comecei a fazer a comparação do gasto, que era para entrar no mercado digital e no mercado tradicional. E aí eu disse, pô, caramba, bicho, aqui eu posso começar, sei lá, na época com R$ 300, R$ 500, já consigo fazer alguma coisa, testar alguma coisa bem aqui. E aí vi os caras investindo ali numa campanha, às vezes 20, R$ 30, voltando 100, 150. E assim, uma coisa que é interessante, né? Hoje a gente vê muito aí, principalmente a gente que trabalha com o mercado da gringa, tem gente que começa a vender aí no primeiro, segundo mês já bate 10K ali, Sim. né? Tem cara que bate 100 mil assim em 3 meses, você, caramba, é muita coisa. Você vê aí nos eventos a galera pegando placa aí de 1 milhão, e assim, naquela época não era muito comum. Então a meta ali, o suprassumo, pelo que eu vi, era a galera fazer 10K, cara. Eu lembro, Então eu cara. via assim, já era um absurdo. Eu olhava e dizia, caramba, meu Deus do céu, 10 mil o cara fez ali e tal. E às vezes com investimento baixo. Aí eu fui disse assim, cara, eu vou ter que testar alguma coisa disso aqui, porque não adianta só eu ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando e não colocando em prática, né? E aí comecei a tentar fazer funcionar sem gastar nada, ou seja, comecei a fazer sem comprar cursos. E aí peguei uns vídeos lá do YouTube e tal, e aí acho que alguns dos primeiros vídeos que eu vi foi da Gabi Cervantes e do Pedro Sobral também e tal. E aí comecei a tentar fazer as coisas ali, mas não estava saindo, não estava É, funcionando. é a crença do E aí afiliado, até cara. que é, Não, tem no YouTube. Tem no YouTube, então vai tem, lá. tem no YouTube. Tem tudo lá no YouTube, tem tudo que você quiser, né? Ah, você não precisa gastar com É, nada, tem tudo aqui, vai nessa. E aí, cara, eu assim, eu comecei a pensar no seguinte, eu comecei a fazer um raciocínio. Pô, eu já passei aí na minha vida por algumas coisas e já fiz vários cursos de profissionalizantes mesmo, né? Fiz faculdade, inclusive a última faculdade que eu fiz foi uma faculdade que eu paguei, né? Então, assim, era uma faculdade que não era barata, paguei do bolso e tal. Estudava bastante, assim, sempre fui dedicado na faculdade, né? Mas, assim, o gasto que eu tive, eu não tenho retorno disso ainda. Me sim. trouxe, óbvio, muito conhecimento, eu cheguei a trabalhar com isso numa época, né?
Mas, assim, me trouxe um conhecimento que hoje, na verdade, eu não aproveito Não aquilo ali que aplica, eu né? vi 100%. É. E aí, assim, gastei pra caramba lá atrás. Será que se eu pegar pelo menos metade do que eu gastava lá, fizer um esforço e aplicar nisso aqui, será que o negócio não funciona? Beleza, vamos ver aqui. Aí, continuei pesquisando e tal, caí numa live de lançamento do Caio. E aí, acho que ele fazia 3 lives na época, acho que era isso. E aí, 3 dias de lançamento, né? E aí, eu assistindo a live dele lá, ele ensinou como é que subia uma campanha e tal, e aí ele já mostrou algumas coisas diferentes do que eu já tinha visto, né? Do que eu tinha visto nos vídeos lá gratuitos do YouTube. E aí, eu olhei e disse assim, cara, eu vou testar isso aqui, porque eu vi que ele tinha uma didática boa, me passou Sim. aquela conexão e tal, eu disse assim, eu vou ver aqui se funciona isso aqui, né? E aí, beleza. E aí eu não sabia que ele ia vender curso Uhum. na terceira live dele, né? Assiste aqui as 3 aulas gratuitas e tudo aquela história do lançamento, né? Beleza. Aí assisti a primeira aula e tal, a primeira aula assisti gravada porque eu perdi. Aí assisti a segunda aula, quando eu assisti, eu disse, eu vou aplicar. Aí peguei um produto lá na Hotmart na época, aí subi esse produto, rede de pesquisa, e aí deixei lá rodando à noite, fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu olhei, estava lá a Mentira. notificação de venda. Ai, que top. Caraca, eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito não, velho. Não, eu não acredito nisso e tal. Eu tenho que assistir a outra aula desse cara, olha só. Aí eu olhei, eu tinha gasto acho que R$ 22, R$ 20, uma coisa assim. E aí voltou 80 da comissão. Aí eu disse, cara, eu fiz uma conta de cabeça na hora, né? Pô, 20 voltou 80, 60 conto no bolso, tô rico. Pensei, né? É só eu aplicar isso aqui várias e várias vezes Isso. que o negócio vai funcionar. Eu vou estourar e encher o bolso de dinheiro aqui. Foi isso que eu pensei. Aí só que não é assim, né? E aí, cara, passou um tempo depois, eu acabei descobrindo que esse produto que eu vendi ele no meio de funil, né? Achando que estava fazendo fundo de funil, né? Na verdade, era um falso fundo de funil ali. Mas isso aí é história para depois. Aí, beleza. À noite, me preparei, assisti a terceira aula dele, aí ele fez o lançamento. Eu disse, pô, os cara me entregou esse conteúdo gratuito ali, e eu já fiz uma venda, vou estourar quando eu fizer o curso desse cara aqui, né? Aí, beleza. Aí, investi lá no curso dele, comprei parcelado, não sei quantas vezes, beleza, investi no curso dele, e aí comecei. Estudei o curso, pá, lá, fiz. Na época ele chamava de E1, E2, estratégia 1, estratégia 2, não sei nem se é assim mais o curso dele lá. Aí comecei a aplicar. Então comecei a aplicar, cara, e nada de venda, nada de venda. Eu disse, caramba, como é que pode? Pô? Acertei aquele produto ali e tal, e nada de venda. Eu disse, não, deve ser estratégia. Aí fui para meio de funil, aí nada, e depois fiz rede display, nada. Aí comecei a ficar meio agoniado, né? Porque eu sou uma pessoa muito acelerada, pode até não parecer, mas eu sou muito acelerado. Tenho que estar fazendo alguma coisa, tenho que estar produzindo e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, pô, bicho, será que eu fui enganado e vendi na sorte ali e tal? Na verdade, o método funcionava, né? Só que qual era o meu problema? Eu não insisti mais ali, não entendi o que é que estava acontecendo por trás, né? Não entendia de métrica, não anotava nada, não fazia nada disso aí. E aí saí pulando de galho em galho dentro do curso dele. E aí o que é que aconteceu? Continuava seguindo várias pessoas, inclusive várias pessoas que são hoje referências aí no mercado, que à época eram alunos dele também, que lançaram seus próprios cursos. Aí depois entrei no curso lá do Tiago Boeira também, fui da primeira turma dele. E aí fiquei nisso. Aí depois entrei no curso da Maria, depois entrei no curso do. Quem mais, cara? Não vou lembrar agora. Cara, resumindo, fiz vários cursos desse de afiliado aí, só que eu não tinha aquela consistência, não tinha aquela organização, não tinha planejamento. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí, depois disso, é, eu acabei entrando em algumas outras coisas também, como, por exemplo, conheci o mercado de PLR, caí no funil dos caras lá de lançamento. Aí fui fazer Meta-Ads também, né? Hoje Meta-Ads, na época Facebook. E aí até lancei produto aí e tal, fiz vendas, mas nada consistente, né? Fazia uma venda pingada aqui, outra ali, gastei pra caramba, cara. Fiz VSL, estudei copy. E assim, uma coisa que até dá uma dica pra galera aí, já pra galera pegar aí, porque eu acho que é muito importante e acho que a galera não precisa passar pelo que eu passei.
Apesar de ter gastado tempo e grana, eu tenho que entender, e eu acho que é bom que a galera entenda que o conhecimento ele nunca se perde. Então, Exato. hoje, por exemplo, aquele conhecimento que eu tive lá na época que eu fiz PLR, conhecimento, por exemplo, de página, velocidade de página, como construir uma página, copy, estrutura, funil de vendas, tudo aquilo ali que eu aprendi, apesar de eu não ter tido resultados expressivos lá, hoje eu consigo utilizar isso aí na minha operação. Hoje eu aprendi novas coisas porque eu tinha aquele conhecimento prévio ali. Então, eu consigo hoje colocar, por exemplo, uma página muito mais rápida no ar, óbvio. Hoje, aí o homem chama a venda, hein? Caiu uma vendinha agora aqui, hein? Chama! É, chama. Então, assim, hoje eu consigo aplicar as coisas muito mais rápido pelo conhecimento que eu tenho ali, né? Que eu tive acumulado ali daquela época para cá. Mas, assim, o que eu aconselho para o pessoal fazer é, cara, se agarra em alguém que realmente tá no mercado aí, o cara que tem o chamado skin in the game, o cara que tá ali na prática, não é o cara que vai só, porque eu faço isso, faço aquilo, mostra uma Ferrari aqui, mostra uma Porsche ali. Cara, isso aí hoje em dia a gente sabe que você pode ir numa loja, alugar ali e mostrar. A gente não quer isso, a gente quer ver a prática. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, se agarrar no mentor ali que realmente tem resultado, uma pessoa que é conhecida no mercado, que possa realmente querer ajudar ali. Se agarra no que o cara tá falando ali e fazendo e segue, não fica pulando de galho em galho como eu fiz. Porque, assim, acho que a pior coisa que vai acontecer para o crescimento vai ser isso, cara, você não focar, entendeu? Cara, e o pior, né, mas que por mais que a gente fale, continue falando, sempre vai ter o afiliado que ele vai continuar pulando de galho em galho. Cara, eu acho que 99% das pessoas que eu entrevistei aqui, eu acho que hoje eu já entrevistei mais de 150 pessoas. Cara, 99% dessas pessoas tiveram a mesma jornada. Começou, parou, depois voltou, aí testou 15 estratégias ao mesmo tempo, não dava certo. Só foi dar certo quando o cara sentou, não, eu vou testar só essa daqui. E aí começou a pingar, né, as primeiras vendas, aí começou a dar certo. Por quê? Porque o cara focou. Tá entendendo? E Exato. pra vocês que estão assistindo, cara, que se você tá no início da sua jornada, faça isso. Ouça a voz de quem já passou por tudo isso. Eu já passei por tudo isso. O Evan já passou por tudo isso. E se hoje nós temos resultados é porque aprendemos com o nosso erro. E às vezes a gente vem aqui justamente, cara, de forma gratuita, falar pra vocês, cara, não faça isso. E às vezes vocês não dão ouvido. Comente aqui, deixa aqui abaixo nos comentários. Você já teve esse momento na sua vida aqui no digital de que você saiu testando tudo? Testou review, testou fundo de funil normal, testou topo, testou display, testou lançamento. Cara, todas as estratégias elas dão certo. Dão certo. Só que de repente não vai dar certo para você se você testar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que qualquer estratégia que você testar, ela vai dar certo se você focar nela. Porque tudo que a gente foca expande. Concorda, Evans? É isso, concordo plenamente, cara. Plenamente, é bem isso mesmo. E hoje eu até falo o seguinte, a gente pode até testar algumas outras coisas, Em paralelo. mas, oi? Em paralelo? E isso em paralelo também, mas assim, é importante que a gente já saiba o que é que a gente precisa testar, defina ali quanto a gente vai ter de gasto para aquele teste ali, se é um Exato. teste realmente às cegas ou se realmente tem fundamento que a gente vai fazer, porque ideia todo mundo tem, mas às vezes tem ideias que não fazem sentido. Eu tenho muita ideia na minha cabeça, mas tem ideia que quando eu paro para analisar, eu paro e penso hoje, cara, não faz o menor sentido eu tentar fazer isso aqui. E aí, pela série de coisas que eu já fiz, pela experiência em outras áreas, inclusive, que eu sei que de fato não vão funcionar. Você pode até testar em paralelo, como você falou aí, ou então testou uma determinada estratégia lá. A estratégia está funcionando. Você dominou bem aquela estratégia, Isso. beleza. Agora eu posso partir para outras coisas. Por quê? Porque senão vai amontoar tudo. Você não vai testar bem uma coisa, vai ficar com muita coisa acumulada ali e vai achar que nada funciona. Quando na verdade, como você falou, tudo vai funcionar, desde que você se dedique ali, que foque Exato. naquilo ali, né? Cara, Então, uma coisa que eu tento fazer muito aqui hoje é isso. é isso que eu falo pros meus mentorados, né? Quando eles estão querendo testar muito, ir para novas estratégias, eu falo, cara, calma aí, tu já aprendeu essa daqui? O fundo de funil normal, feijão com arroz, você já aprendeu? Ângelo, tenho dúvida. Mano, então não vá.
Não vá testar outra coisa. Ângelo, quando que eu sei que eu tô apto para poder testar em alguma coisa em paralelo? Tá? Não significa que você não pode. Você pode. Só que eu falo assim: você já aprendeu o fundo de funil normal? O arroz com feijão, o básico? Você já tá apto a ensinar alguém? Se você ensinar alguém, essa pessoa vai ter resultado com aquilo que você tá ensinando? Cara, se sim, você tá apto a testar outras coisas. Entendeu? Eu recentemente comecei a testar Perfeito. topo de funil. Porque hoje o fundo de funil eu domino. Tá entendendo? Então eu já estou apto a fazer novos testes. E outra, ter caixa. Se você tem pouco caixa, cara, aí mesmo que você tem que ficar em uma coisa só. Porque não você vai diluir muito o seu caixa em vários testes e não vai testar nada. Concorda, Evans? Exato, concordo plenamente. Você vai, e inclusive, eu acho que é um grande mal também do afiliado, é você fazer isso. Você às vezes acertou um produto ali, beleza, tem o produto campeão, tá vendendo ali igual água, vendendo igual água no sinal. E aí, cara, você olha e diz assim, pô, acertei um produto, quem sou eu? Vou acertar mais, né? Tô E aí rico. vê 50 produtos lá na plataforma, aí diz assim, eu vou testar todos. Beleza, quando você já tem um nível de maturidade, um caixa bom, como você falou, você já sabe o que você está fazendo ali, você tem tempo para isso, para analisar o que é que está entrando e saindo na operação ali todo santo dia, aí eu acho que realmente você consegue fazer. Agora, quem está no começo, cara, se testar muita coisa ao mesmo tempo, vai acabar que esse produto campeão aqui, o ROI dele vai ser corroído por essa outra gama de testes que você está fazendo. Então não faz Exato. sentido. No final do mês a gente quer pagar a conta e colocar dinheiro no nosso bolso. Então, se a gente não tem esse controle, não tem. Cara, é assim, é mentalidade. Eu passei muito por isso. Acho que a maioria do mercado passou por isso. É aquela paciência que a gente tem que ter, né? E assim, hoje a gente trabalha, eu trabalho com o Google Ads, né? É, mas eu já passei pelo Facebook, tenho algumas coisas, inclusive, que eu tenho em mente para testar lá também. Mas é aquela coisa, hoje o Google Ads, ele para mim, ele é um pai, cara. Ele é aquela coisa, você pode colocar lá o orçamento lá, sei lá, R$ 1.000 numa campanha, não necessariamente ele vai gastar os 1.000, às vezes ele não gasta Sim. nem 10% daquilo ali no dia. Faz isso no Face, se você botar 1.000 lá, filho, ele vai torrar teus 1.000 lá, ele não quer nem saber se ele entregou bem ou mal, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente alinhando, principalmente essa nossa mentalidade, fazendo as coisas ali pausadamente, com certeza a gente vai ter resultado, né? Eu acho que uma das coisas principais é isso aí, é essa paciência e essa consistência, né? É, cara, eu acho que é o mal do século, né, cara? É a tal da ansiedade, né? É o cara, É, como você falou aí, como pegar a sua história como exemplo. Fez direito, fez um bocado de coisa, faculdade que você tem que esperar 5 6 anos, 10 anos para depois fazer, né? E correr atrás de um emprego que não necessariamente quando você faz a faculdade significa que você já vai trabalhar quando você acaba a faculdade, né? Olha o tempo. Aí a gente vem pro digital, aí o camarada, ele quer subir a campanha hoje, já vender hoje mesmo, ter lucro e é, trocar de carro e comprar casa. Cara, é uma ansiedade que não dá pra entender, mano. é, Não dá pra entender. é isso aí. É isso aí. E assim, eu acho que muito disso, cara, foi fruto daquela questão que a gente já passou e que a gente conversou um pouco sobre no começo da entrevista aqui, questão das pirâmides, essa questão da velocidade das coisas, o nego tá mostrando que ganhou aí 1 milhão em um mês, sei lá, o cara tá com um carrão e tal, aí a galera vem às vezes com essa ideia de que vai colocar R$ 50 aqui e vai Isso. sair 300 mil do outro lado. E não é assim, cara, é toda uma estrada. Já aconteceu, inclusive, de eu estar conversando com algumas pessoas e ter aquela ânsia. Pô, cara, mas quantos produtos você acha que eu devo testar e tal? Eu tenho um caixa aqui de 5.000, um produto. Hum. Não, cara, mas eu acho que eu tenho 5.000 aqui, que mês que vem eu vou ter mais 2.000 que eu vou receber tal coisa. Quantos produtos você acha que dá para... Um produto. Começa com um. Começa com um. Aprende. Vê o que é que está acontecendo. Anota tuas métricas. O que é que aconteceu ali? Quem foi que comprou? Você conseguiu vender o produto? Beleza, tua estratégia, aparentemente, tu acertou aí a estratégia, o produto, mas você consegue fazer escala nesse produto? Você sabe como otimizar a campanha? Você sabe se você tem como escalar só esse produto aí, que às vezes um produto vai botar tanta grana no seu bolso quanto 30 no esteira, com muito menos trabalho, né? Então, assim, essa questão da paciência, cara, ela é crucial nesse nosso mercado, porque é muito fácil da gente torrar muita grana aí, entendeu? É muito fácil mesmo. Tem produto e plataforma
Se você passar o dia todo aí garimpando, você não consegue dar vazão a todas as plataformas que existem no mundo, é impossível. Exato. Hoje eu trabalho muito no mercado fora aí dos Estados Unidos e assim, eu tenho um cadastro em algumas plataformas e todo santo dia eu recebo e-mail dessas plataformas com produtos novos que eles estão cadastrando. Aí chega naquele momento que a gente tem que parar e pensar, pô, eu tenho que abrir mão. Porque às vezes a galera pensa, e eu também pensava isso, pô, como é que eu vou abrir mão de uma oportunidade? Às vezes a ruína, ela tá disfarçada ali de oportunidade, né? E a Exato. gente tem que começar a entender que não é porque um produto subiu ali na plataforma que você tem que pegar e sair feito maluco querendo subir aquele produto. Calma, vamos ter calma aqui, vamos analisar. Eu posso cobrir os custos daquele produto ali, porque é interessante que às vezes as pessoas pensam assim, ah, quanto é que eu preciso para começar aí nesse mercado? Ah, vamos supor, você precisa de R$ 500. Eu consigo tirar aí do meu salário, um exemplo, R$ 500. Mas aí as pessoas acham que esses R$ 500 ela vai ser só para subir aquela campanha, ela não entende que ela vai ter que passar por um período ali, que mesmo que ela venha, ela vai ter um tempo para poder receber da plataforma. Se ela começar a escalar aquele produto, dependendo da forma de pagamento que ela utiliza, ela vai precisar também ter disponível um limite, por exemplo, se for no cartão de crédito ou se for no Pix, tudo isso vai fazer a máquina girar. Então não é uma coisa só, né? Então, assim, são várias coisas que envolvem um processo desse aí de venda, de escala e de constância nesse mercado, né? Então, aí, muito disso a galera não entende, né? E falar, Evans, só quem já passou por esse problema, sabe? De o desespero que a gente fica quando a gente acha um produto bom e às vezes não tem caixa. Nossa, Tá escalando, tá nossa. vendendo e só vou receber semana que vem e o familiar não tem, o banco não empresta. É, cara, isso aí é horrível. E quando você tem um problema com a plataforma, por exemplo, um problema de Nossa, pagamento? pior, né? Eu Pior, tive né? isso, cara. Nossa senhora, meu Deus do céu, desespero. Você bota a mão na cabeça, o que é que eu faço agora? Não tem o que fazer, né? Ter ali. E aí é o que tá, né? É a diferença também de dar certo nesse mercado. Eu percebo que quem dá certo e tem longevidade nesse mercado são as pessoas que enfrentam isso como uma empresa. Não, não, não enfrentam como pessoa física. Há muito tempo atrás, eu, eu fiz esse trabalho que eu falei para você no começo da entrevista sobre a questão da pesquisa nos locais lá de estabelecimentos de bebida, né? E aí, uma vez eu cheguei num estabelecimento para fazer essa pesquisa lá com o dono do mercado lá, e aí o cara pegou uma pipoca. Ele pegou uma pipoca e começou a comer a pipoca. E aí eu comecei a fazer a pesquisa lá e tal, voltei, comecei a conversar com ele. E aí quando o cara terminou de comer a pipoca, ele pegou na época R$ 1 e deu para a funcionária dele, que era a caixa do supermercado lá, do mercado. E aí ela olhou, aí disse assim, e aí eu estava anotando as coisas e observando, né? E aí ela disse assim, ué, mas por que que o senhor colocou aqui a pipoca, aqui, o valor da pipoca? Aí ele foi, olhou para ela e disse assim: pessoa física nunca se mistura com pessoa jurídica. Eu estou tirando da empresa, então o caixa é da empresa, não é meu. Cara, aquilo ali para mim ficou na minha cabeça Criou e raiz. eu trago até hoje. E eu trago até. E o cara, assim, num supermercado de interior, mas o cara é uma potência lá, ele praticamente é o dono da cidade lá. Por quê? Olha a cabeça do cara, né? E aí eu trago isso hoje para quem eu posso conversar e passar essa informação. Cara, trate isso aqui como uma empresa. Não, ó, você vai perceber que com o tempo, o que você achou que era renda extra, naturalmente vai começar a se tornar sua renda principal. Isso aí é fato, se Exato. você se dedicar. Mas para isso, você tem que ter essa mentalidade de que isso aqui é uma empresa, tratar isso aqui como uma empresa. Então, é ter o horário certo para fazer as coisas, porque se você estiver trabalhando CLT ou qualquer outra forma, você vai ter que cumprir horário. Você tem o seu horário de dormir, você tem o seu horário de comer. Quem acredita quem tem alguma religião tem o horário e o dia de ir para a igreja, né? Então, assim, tudo que a gente faz tem uma programação. Por que que o Exato. nosso negócio a gente não vai ter uma programação, né? Então, acho que isso aí é outra coisa crucial, cara. E esse é um mercado tão gostoso, né, Evans? Que, cara, depois que você entende como que a coisa funciona, como é que a máquina gira, cara, hoje, para pelo menos otimizar as campanhas que já estão rodando, cara, você precisa de meia hora por dia ali para você olhar, deixa eu ver se dá para fazer isso, isso, isso. Não, tá bom, show, acabou.
A não ser com que quando a gente vai garimpar novos produtos, né? Aí precisa de um tempo a mais. Mas quando a operação já tá Sim, rodando, a gente precisa do mínimo de tempo. Né? A gente não precisa. Quando tá no início, tudo bem. Cara, todo o seu tempo que você tiver disponível, cara, se dedica. Se dedica. Porque tem uma frase que diz que a intensidade distorce o tempo. Ou seja, se tá eu e Evans começando, cara, mas eu sou intensivo. Eu estou agindo com intenção. Ou seja, eu estou dedicando todo o meu tempo possível no mercado, no marketing, enquanto o Evans, pô, tira ali 1 hora por dia. Cara, é lógico que eu vou ter resultados muito mais rápido que ele. Concorda, Evans? sim, Porque com certeza. eu estou sendo intensivo. Então eu estou aprendendo muito mais rápido, estou aplicando, enquanto o Eva está ali, não, não, cara, 1 horinha por dia tá bom. Cara, infelizmente, no começo, cara, esquece esse negócio de 1 hora por dia. Esquece esse negócio que você vê no Instagram. Não, ó, se você tem um celular e meia hora por dia, tá bom, serve. Meu amigo, não é desse jeito. É isso mesmo, Tem cara. muito guru no mercado, não É tem, bem, Evas? tem, cara, só o que tem, cara. O cara, você com seu celular, você vai ganhar, vai conseguir fazer tudo aqui, subir uma campanha, analisar e papapá, e ganhar 100 mil por mês. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Se fosse assim, todo mundo que entra no mercado já estava rico, né? E não acontece da noite para o dia, né? São muitas informações que a gente precisa entender, são muitos conhecimentos que a gente tem que adquirir. É um processo, tudo ali está interligado. Então, tudo que você puder aprender relacionado a isso, se desenvolva, aprenda. Não ache que é besteira. Às vezes uma pessoa está lhe dando ali um feedback de alguma coisa, escuta. Porque se o cara que tem resultado está lhe dando um feedback, cara, escuta. Porque você vai, com certeza, trazer isso aí para sua vida, para sua operação e vai fazer diferença, com certeza. Então, procurar sempre ouvir quem é que está no mercado há mais tempo e quem está fazendo o negócio funcionar, né? Então, acho que isso aí é muito importante também, cara. Exato. E uma outra coisa muito importante também, né, Evans, é fazer network, né? Cara, network foi uma coisa que me ajudou muito, mano. Porque esse mercado, querendo ou não, se você não tiver network, cara, é um mercado solitário. Onde você tá Sim. aqui sozinho, mano. Aí às vezes as coisas começam a dar errado, aí você começa a ter aqueles pensamentos, cara, que não deveria ter, de solidão, de que eu só faço coisa errada, que eu não sei fazer. Às vezes você já vendeu muito, mano, já fez muita grana e você fica com esse pensamento, poxa, cara, eu não sei, cara, e nada que eu faço dá certo. Mano, para, dá uma respirada, conversa com alguém, tenta chamar alguém, mano, faz uma call comigo, vamos trocar uma ideia, vamos garimpar junto, vamos. Aham. Cara, no meu começo eu fiz muito isso. Eu tinha pouco caixa e Sim. eu falava assim, eu tinha mente. A minha mentalidade na época era a seguinte, cara. Eu tenho aqui R$ 300, o Evan tem R$ 400 e tem o fulano de tal que tem 200. Cara, em vez de eu gastar meu dinheiro testando esse produto, o Evan gastar testando o mesmo, por que que a gente não faz um teste só? A gente junta. Porque se eu tenho mais caixa, aí eu consigo testar melhor esse produto. Então eu pegava ali dois, três amigos, cara, vamos testar R$ 1.000 nesse produto? Vamos. Cara, o que a gente fizer, a gente divide. O que a gente gastar, a gente divide. Beleza? Pode ser. Cara, isso dava muito certo no começo. Porque a gente tinha Boa. margem para errar. A gente podia testar Uhum. mais, a gente podia comprar mais dados. E hoje é normal o afiliado, cara. Gastei aqui R$ 150 e não vendi, mano. É normal. O que tá acontecendo? Cara, R$ 150 e não vendeu, ó. eu dou Caramba, altas risadas, cara, com as coisas que eu recebo eu aqui, também, mano. cara. Eu também. Pra você ter uma ideia, você me fez lembrar de uma história engraçada aqui, que eu vou contar aqui pra galera. Foi o seguinte, olha só. Quando eu voltei pro mercado e comecei a vender novamente, na verdade, antes de começar a vender, eu passei um tempo fora, né? Lá, 2023, lá, eu passei um tempinho fora e logo depois eu disse assim, não, agora eu vou ver aqui o que é que eu fiz que deu certo, que foi inicialmente o mercado de afiliados e vou focar nisso aqui. Agora eu vou focar só nisso aqui, nada vai tirar minha atenção. E aí o negócio começou a funcionar, só que eu ainda fazia vendas pingadas, né? E aí eu entrei para a mentoria do Léo, que você até entrevistou aqui recentemente, né? Meu parceirão aí, o Léo. É, E aí eu entrei para a mentoria dele, e aí vi as aulas e tal, e comecei a organizar minhas coisas, fazer.
do modo que ele ensinava, por isso que eu falei da questão de seguir um mentor que está aí no mercado já e que é um cara skin the game, né? Um cara que está ali na prática todos os dias. Comecei a arrumar minha estrutura e aí a primeira campanha que eu subi, olha só que interessante, foi numa sexta-feira à noite. Nunca vou esquecer isso. Subi a campanha e aí eu disse assim, pô, produto bom aqui, aprendi tudo que o Léo passou, beleza, show. Amanhã Amanhã eu vou acordar com duas vendas aqui, certeza. Olha só a minha cabeça. Beleza. Aí quando foi no outro dia de manhã que eu peguei o celular que eu olhei com a notificação do Google, né? E aí eu olhei, eu disse, caramba, será que vendeu alguma coisa? Cara, quando eu olhei, simplesmente tinha 17 suspensões. Nossa, velho. 17 suspensões. Eu tomei uma suspensão, aquela suspensão em cascata que a gente toma, né? Porque eu já tinha algumas contas que estavam suspensas antes, e aí o Google acabou ligando ali alguma informação dessa, cara, e foram 17 contas. E aí na hora eu parei, nossa senhora. Aí teve aquela coisa, pagamento manual, eu tinha colocado acho que R$ 150 na conta, e aí ainda contestei ainda, mas as contas não voltaram e tive aquele tempo lá de 3 meses para poder receber o valor de volta. E aí o que foi que eu pensei? Pô, isso foi na sexta, no sábado que eu vi isso. Quando foi no domingo, eu já estava me reorganizando, tentando identificar o que era que tinha acontecido e tentando isolar as variáveis ali para ver se eu conseguia colocar a operação no ar de novo, mesmo sem ter venda. Porque eu ia desistir, pô, eu estava voltando, eu ia desistir? Não, eu já estava certo que eu ia fazer aquele negócio funcionar. E foi assim que eu fiz. Comecei a isolar as variáveis lá, identifiquei o que era de fato, subi a primeira campanha de novo, e aí beleza. Aí o negócio começou a andar. Então, assim, é, a galera tem que entender que não é R$ 150 que você perdeu, você ganhou experiência. Você tem que Aham. entender o que foi que não vendeu ali. Às vezes o problema não foi nem seu, às vezes foi a conta, às vezes foi o pixel, às vezes foi o produto, às vezes a página do produto. Às vezes, sabe o que é que pode ter acontecido? Aconteceu comigo um dia desse. Botei uma campanha para rodar, R$ 270, foi embora de um dia para o outro. Hum. Estava testando o produto, beleza. Quando eu olhei, eu disse: caramba, o produto aqui teve muito clique, clique barato, mas não vendeu. Cara, quando eu fui olhar, sabe o que isso faz uns 2 meses. Simplesmente o produtor tinha tirado o produto do ar, eu recebi um e-mail e não vi. Na correria saí e tal. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente, né? E aí eu vou me lamentar, meu Deus, perdi esse valor e tal. Não, não adianta, é partir para frente. São variáveis que não dependem de mim, né? Tem uma frase que eu gosto muito que até o psicólogo Wesley Delanogari lá do RD ele fala muito assim: controle o que você controla, controle o que te controla. Então é isso, se você não tem condições de dominar determinadas coisas, o que é que você pode fazer? Ai meu Deus, sair de casa hoje está chovendo. Você consegue controlar isso aí? Hum. Não tem como, né? Não tem como você fazer isso. Então, assim, a gente tem que analisar o que está funcionando, o que tiver Exato. dentro da nossa possibilidade, a gente vai lá e conserta, o que está dando certo, a gente replica, e assim vai. E lembrando sempre que esse mercado é o quê? Constante evolução. Todo dia muda um negócio novo. Ah, o Google muda uma política, cai conta, não sei o quê, agora não funciona mais isso, agora funciona outra coisa. Cara, a gente se adapta. A nossa vida é se adaptar, né? Como o próprio Bruce Lee falava, né? Seja como a água, se adapte a diversas situações, né? Então a água ela tá ali o quê? A água ela desce no córrego lá, passa entre a mata lá, ela passa de um jeito. Para passar as pedras, ela passa de outra forma, ela se adapta. A gente tem que se adaptar também em todo momento. Cara, Então acho que é muito isso, top, cara. mano. Que top. Resumindo, cara, dedique o seu tempo às coisas que estão no seu controle. Não se preocupe com aquilo que Isso. não está no seu controle. Beleza? Isso Agora, aí. ô Evans, fala um pouco pra mim. Cara, no seu início ali, você começou em 2021, conseguiu fazer a primeira venda ali antes de comprar o curso, depois comprou o curso, não conseguiu fazer mais, e depois você parou, Uhum. se saiu do mercado e voltou depois? Como é que aconteceu? Foi assim, 2021 fiz isso aí já meados de outubro ali, né? Fiz essa primeira venda e tal. E aí fiz algumas outras estratégias que tinham lá no curso, quando eu comprei o curso. Saíram algumas vendas pingadas. Aí começaram a aparecer alguns outros cursos lá de pessoas que eu seguia, né?
E aí eu comecei a adquirir esses outros cursos também, fazer outras estratégias, que às vezes eram até a mesma estratégia, o cara só chamava com outro nome lá. Só que aí eu não focava, né? Aquela questão do foco, eu não focava. Eu fazia estratégia, começava a fazer, e, tipo, subia uma campanha lá, não vendia, e eu, pá, vou fazer outra coisa que isso aqui não está funcionando. Então era muito essa questão de mentalidade. Aí beleza, isso foi 2021, 2022. Aí 2022 começou a aparecer a questão do PLR lá, né? O pessoal fazendo muito PLR, nosso, a nova onda do mercado, o boom do mercado, agora vai ficar milionário e não sei, bababá, bababá, beleza. Caí no funil dos caras lá, comprei mentoria de PLR lá, aprendi várias coisas, coloquei produto, mas não funcionou do jeito que era para funcionar. Por quê? Porque a culpa não era do mentor lá, a culpa foi minha. Por que a culpa foi minha? Porque eu não segui fazendo a mesma coisa, eu não insisti, cara. Como é que eu caí uma vez e eu não tive a capacidade de me levantar ali naquela estratégia e seguir nela? Era só bater a poeira e seguir na mesma estratégia, até funcionar, até dar certo. Foi isso que eu não fiz. E aí, mais uma vez, cursos aqui, cursos ali, aí fui fazer Bing Ads. E aí comecei a fazer Bing Ads, comecei a fazer vendas ali no Bing e tal, mas nada muito consistente. Quando eu comecei a ganhar uma certa consistência, começou aquela onda de bloqueio do Bing Ads. Eu disse, caramba, não é possível. Vou voltar para o Google. Aí voltei para o Google e aí o mesmo processo. Continuei pingando de galho em galho. Aí fazia rede de pesquisa, ia para rede de display, aí depois tentava meio de funil, ou seja, aquela salada mista que a gente já falou. E isso aí durou até o início de 2023, né? Até o início de 2023. E aí eu passei do início de 2023 até acho que setembro ali, mais ou menos, também, fora do mercado. Eu disse, não, vou dar um tempo aqui, já gastei muita grana, tô meio estressado com isso, vou ver outras coisas aqui. Mas fiquei por fora pesquisando coisas, voltei a pesquisar coisas de mercado tradicional, né? E aí, cara, voltei para aquela mesma situação. Pô, vou ter que investir tanto aqui, já gastei tanto, e o negócio não vai ser assim. Comecei a fazer uma análise do que tinha funcionado, e aí, quando foi meados ali de setembro, eu disse, não, vou voltar agora e vou fazer esse negócio funcionar. O que foi que funcionou para mim? Beleza. O que é que eu fui um pouco mais consistente nas vendas? Foi com o mercado de afiliados. Então, eu vou voltar para o mercado de afiliados e vou fazer acontecer. E aí eu vou pegar uma única estratégia e vou focar nela. E aí peguei fundo de funil e disse assim, não, beleza. Agora eu vou fazer fundo de funil. Aí comecei a fazer fundo de funil, comecei a ter vendas. Beleza. Aí a cabeça começou, pô, e se investir? Calma, agora eu não vou mais desfocar disso aqui. Comecei a focar, comecei a me organizar também. Pra você ter uma ideia, Ângelo, eu não anotava nada, cara. Eu não tinha nada anotado. Sabe o que que eu fazia? Eu subia uma campanha, se a campanha começou a vender, eu deixava lá. Passou 3, 4 dias, quando eu ia olhar, a campanha já tinha gasto já mais 3 ou 4 valores de Comissão. comissão ali. Eu já tinha perdido o que eu tinha ganho, porque eu não sabia analisar a métrica, não anotava nada. Então, assim, comecei a fazer essas vendas pingadas no fundo de funil. E eu disse assim, não, eu preciso realmente de agora uma orientação para saber aqui o que é que eu posso ajustar e seguir aqui nesse caminho que eu sei que funciona. E aí foi quando eu peguei lá a mentoria lá com o Léo, e aí a gente seguiu por esse caminho, e aí, cara, ele me mostrou muita coisa, eu nem sabia o que era CPA, aprendi realmente a fazer CPA com ele, e aí comecei a seguir nesse caminho aí no meio, comecei a ver outras estratégias, como eu sempre pensei muita coisa, eu disse assim, não, eu posso adaptar as coisas que eu tenho ideias, mas dentro do mesmo caminho. E aí eu pensei, por que que eu não posso fazer diferente aqui? Aí conheci o review, já estava bem no fundo de funil ali, fazendo um trabalho ali consistente, já tinha entendido como é que funcionava o jogo, já entendia um pouco mais de métricas. Lógico, não entendo nada ainda, né? Porque assim, a gente não pode dizer que sabe nada. Todo dia a gente está aprendendo, sempre vai ter alguém que sabe mais que a gente. Acho que humildade acima de tudo nessa jornada aí. Então, eu não sei nada, eu sei um pouquinho hoje, né? Que eu tento passar um pouquinho que eu tenho, que eu conheço. Mas aí eu disse assim, não, tem outra estratégia que é bacana aqui também, que é a estratégia de review. Vou seguir aqui na estratégia de review. E aí, dentro dessa estratégia já validada, aí eu comecei a percorrer outros caminhos
E aí acabei chegando aonde eu cheguei hoje, que é um mercado hoje que a gente está ainda assim no comecinho, que é explorar outras plataformas em outros países aí, com algumas barreiras, obviamente, tudo é difícil, né? Então, vender é difícil, mas também não vender é muito difícil, né? É. Fazer uma página em inglês é difícil, mas também não fazer vai ser difícil, porque eu não vou ter grana ali quando eu não vender, né? Então, por que não explorar outros mundos aí, outros países, né? Então, eu cheguei hoje num ponto que eu tô trabalhando, cara, eu diria que quase que 100% fora da caixinha aí, entendeu? Quase que Fala cem por da cento por quê? manada, Porque eu né? ainda faço ainda, eu ainda tenho uma campanha rodando ainda em ClickBank, mas porque essa campanha ela já é uma campanha antiga que o produto tá naquele finalzinho já, mas ainda me vende, ainda pinga um aqui, outra ali, então ainda tá lá. Mas assim, é uma coisa que eu não dou muita ênfase. Hoje a minha estrutura, a minha a minha operação ela está toda focada lá fora. Então, países aí que a gente está rodando e que eu nunca imaginei fazer vendas, vamos deixar para depois, vamos deixar para Deixa pro depois. Pascal. Deixar para o pós-cal isso aí. Pessoal, ó, e vou mostrar pra vocês aqui. E foi focando. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, que o Evans no mês de maio fechou o mês com 14 mil dólares. Ou seja, É isso mais aí. de 83 mil reais. Bom, esse aqui é o Instagram dele. Depois vocês vão lá. Cara, é simplesmente fazer o feijão com arroz de forma consistente. Entendeu? Cara, e sair da manada, mano. Sai da manada. E já não é a primeira vez que eu venho falando isso. Tem muito afiliado entrando novo. Muito, muito, muito afiliado, cara. Cada mês Sim, que passa são centenas de milhares de afiliados que entram. E se todo mundo fizer a mesma coisa, vai ser difícil de ter ROI. Vai vender? Vai sim, vender. Vender no digital é muito fácil. É só botar grana ali que vai vender. Agora, o que a gente quer não é vender. O que a gente quer é vender com lucro. É botar dinheiro no bolso. É isso. pagar os boletos. E aí tem uma diferença brusca disso. Entendeu? De você vender e você vender com lucro. Entendeu? Então, cara, se Sim, você é o tipo de afiliado que tá quebrando a cabeça, primeiro, educa. Educa sua mente. Entendeu? Mentalidade é uma parada, cara, que vai te jogar lá em cima ou vai te jogar lá embaixo. E quem vai decidir isso é você. Porque você que controla. Ou pelo menos deveria. Tá entendendo? Então, vamos lá. Ângelo, poxa, não tô conseguindo vender. Tá, se você não tá vendendo, tem alguma coisa que você não sabe. E na maioria das vezes, cara, é papum. Todas as vezes que eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada na minha operação, mano, eu pago mentoria de alguém. Porque às vezes esse alguém vai ver alguma coisa que eu não estou vendo. E é normal. Às vezes a gente tá tão acostumado a subir a campanha ali rapidinho que não sei o quê. E a gente já tá errando o mesmo erro há tanto tempo que a gente já não vê aquilo ali como erro. Aí eu vou lá, pago a mentoria do Evans, o Evans vem, olha aqui, Ângelo, você tá errando nisso daqui. Aí eu caio em si. Aí eu, cara, é verdade, nem. Tá entendendo? Então, pessoal, tá com dificuldade, cara, é um investimento. É o melhor investimento que você tem. É você investir em conhecimento. Tá bom? Então, paga a mentoria de alguém. Eu tenho certeza que você vai destravar, mano. Assim como o Evans falou, contratou a mentoria do Léo, pum, destravou. Entendeu? Então, vale a pena, mano. Vale muito a pena. Pessoal, a gente já tá indo pra 50 minutos de cal aqui de live com o Evans. Bom, Então, voou, viu? cara, pelo amor de Deus, se você tá assistindo até agora, esse tapa na cara de mentalidade, esse tapa na cara de, cara, fica em uma coisa só. Se você não tá dando certo, a culpa é sua. E se você está dando certo, parabéns, a culpa é sua também, é mérito seu. Beleza? Então, poxa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa as suas melhores dúvidas aqui. Eu tenho certeza que depois o Evans vai vir respondendo tudão aqui pra vocês, tá? E antes da gente finalizar, cara, vai ter o nosso pós-cal lá com o Evans. Lá dentro do pós-cal ele vai falar, ó, o que ele fez pra fazer mais de 80 mil reais em um único mês. Tá? Então, se você ainda não é membro do canal, cara, aqui na descrição tem assim, ó, seja membro do Pode Ficar Rico Podcast. Só você clicar ali que você vai virar membro, tá bom? É menos de $1 que você tem que pagar. Menos de $1. Então vale muito a pena. Aproveita que tá cobrando em real, né? É, ó, tô cobrando real, 4,99. É menos de $1. Pô.
Cara, que top. Agora, Não. Evans, cara, me responde uma outra coisa. Qual foi a Hum. sensação de você perceber que você, cara, tentou várias coisas, fez faculdade, e de repente, mesmo assim, não estava tendo os resultados que você esperava ter? E hoje, cara, como no mês de maio aqui, você, em casa, acredito eu, com conforto, né, com liberdade, fechar o mês com mais de R$ 80.000. Qual é a sensação? Cara, a sensação é muito boa. É, assim, você vê que o trabalho, como é clichê falar, mas assim, o trabalho realmente devolve. É você ter a certeza de que está no caminho certo. Isso aí é sensacional, cara. Você poder mostrar isso aí para quem está do seu lado, né? Então, assim, eu não tenho Exato. filho ainda, né? Mas sou eu e minha esposa em casa e eu mostro para ela o que está acontecendo. Inclusive, estou trazendo ela para esse mundo que ela acho que ela já está muito mais do que convencida de que realmente o negócio funciona. Que top. E assim, cara, é sensacional você parar à noite, dormir tranquilo e no outro dia de manhã você acordar, olhar no seu celular e ver notificação de venda ali. É assim, lógico, não é como a galera fala por aí, é venda no automático, não sei o que, tem um trabalho por trás, tem um estudo, Exato. tem aquelas noites que você passa assim pensando, caramba, é, por que que aconteceu determinada coisa e tal. Não, calma, eu vou ajustar amanhã e aí entra no eixo de novo. É isso aí que você falou de mentalidade, realmente Cara, isso aí é 90%, porque 10% é subir campanha, né? E analisar as coisas, que isso aí a gente faz com os pés nas costas quando aprende. Isso aí é o mais simples. Mas alinhar a mentalidade e fazer o negócio funcionar é o que vai fazer você ter essa sensação aí de dever cumprido. Cara, você chegar realmente no final do mês ali, depois que você tira tudo, paga imposto e vê quanto sobra e vê que você está evoluindo, e assim, também é muito importante fazer isso que você falou aí de investir em conhecimento. Então, hoje, parte do caixa da empresa eu reinvisto em conhecimento, cara. Não só em conhecimento, por exemplo, no upgrade para o computador aqui para ficar uma coisa melhor. É, então, assim, são coisas que a gente está investindo na nossa operação, consequentemente na gente, né? Então, o conhecimento a gente vai levar. Até a hora da morte, a gente vai levar com a gente conhecimento. Então, Exato. nunca é demais. Então, tentar sempre buscar aprender coisas novas com quem está no mercado aí é essencial. Cara, todos os dias eu estudo em casa, todos os dias eu vejo uma coisa nova, principalmente com a velocidade de informação que está aí, né? Então, todos os dias, eu gosto muito da parte de inteligência artificial também, tenho implementado muita coisa aqui na minha operação com isso, ajuda bastante, e todos os dias eu estou ali em busca de novos conhecimentos. Então, eu adquiro curso, adquiro mentoria de pessoas que realmente podem agregar na minha operação, inclusive até de pessoas que eu já tive curso antes e comprei de novo um novo curso que a pessoa lançou, que eu sei que vale a pena, entendeu? Tenho até uma mentoria, eu faço parte da mentoria de um cara que você entrevistou aqui, que é o Marcelo de Assis, um cara sensacional também, especialista em review. Então, assim, ele abriu muito a minha mente também para muita coisa do mercado aí, principalmente a questão da copy, né? E é sempre isso, é buscar novos conhecimentos, né? Para que a gente consiga internalizar os conhecimentos, aplicar e ter essa sensação boa aí de estar em Plim, casa e plim. ver um faturamento desse e ver que o negócio, graças a Deus, cada dia só aumenta, né? Só aumenta. É isso, Cara, cara. que top, mano, que top. E Evans, me responde mais uma pergunta. Qual foi o maior erro que você cometeu nesses anos aí no digital, nesses 4 anos no digital? Que você gostaria de passar pro pessoal? Olha só, evita fazer isso daqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, a gente já falou bastante sobre isso, mas é porque não tem como fugir, cara. É a falta de organização e planejamento que vai levar você a não ter foco. Então, hoje eu tenho uma agenda. Parece besteira, cara. Parece besteira. Mas uma agenda, ela é essencial. Óbvio que a gente vai ter modificações ali no dia a dia, coisas acontecem, nem tudo depende da gente, mas assim, a gente conseguir se organizar ali. A gente saber que na semana eu tenho um exemplo, segunda e terça eu vou garimpar produtos, na quarta eu vou só construir página, quinta é dia de eu ter determinada aula, eu estudar determinada coisa e subir campanha, na sexta-feira eu vou fazer tal coisa. Então, assim, o maior erro que eu tive até hoje foi não ter foco. E isso
do foco, ele veio pela falta de organização e pela falta de planejamento. Então, isso é essencial. Então, tem gente que pode se organizar de outra forma. Às vezes o cara tem uma agenda digital, às vezes ele tem, sei lá, dependendo do caso, uma secretária, às vezes ele se organiza melhor porque a esposa ajuda o cara, ou ele tem um trabalho com o irmão dele. Eu vejo muito hoje em dia casais entrando nesse mundo digital, né? Então, identifica qual é a tua falha, qual é o teu erro. Ó, se o meu erro não gerir bem as finanças, pô, será que minha esposa não gere melhor as finanças? Então eu vou delegar isso aqui para ela, né? Então, se eu tenho ali um problema com minha agenda, com minha organização, com foco, e ela é mais organizada, ou de repente eu tenho um aplicativo lá que organiza as coisas para mim, ou pode pedir ajuda hoje do chat GPT. Como é que eu organizo uma agenda? Então, hoje assim, não tem mais desculpa, né? Então, acho que o maior erro mesmo, cara, da minha jornada foi esse, foi falta de foco. Não ter ali o direcionamento de estar fazendo aquilo ali acontecer e, se não estiver acontecendo ainda, fazer acontecer. Focar naquilo ali, depois eu vejo outras coisas. Eu acho que o maior erro foi esse e espero que muita gente escute isso e não passe pelo que eu passei, né? Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode conseguir transmitir, é isso, é poder ajudar as pessoas a não errar como a gente errou, né? Lá atrás. Exato, exato. Cara, eu acho engraçado, né, mas que muita gente, quando tá trabalhando pra alguém, cara, se dedica 1000%, mano. Acorda 4 horas da manhã pra poder pegar o primeiro ônibus que não sei o que vai e chega em casa 11 horas da noite. É quando o cara sai do trabalho pra viver disso daqui, o cara quer trabalhar 1 horinha por dia, quer acordar tarde, quer ter uma liberdade que você pode ter, mas talvez não seja o momento ainda. Isso. Tá entendendo? Cara, hoje, graças a Deus, eu gosto de acordar quando o sono acaba. Mas eu também durmo de madrugada. Durmo, pô, 3, 4 horas da Sim, manhã. Mas eu não tenho horário pra acordar. Porque eu já estou no momento de viver esse tipo de experiência, entendeu? Eu já estou no momento de desfrutar. Mesmo assim, eu tenho em mente de que se eu, poxa, quando eu acordo mais cedo, eu sou mais produtivo. Entendeu? Então é tudo você entender o seu momento. Tá entendendo? Agora, a última pergunta, Evans, para a gente poder finalizar. Se você estivesse começando hoje do zero, com pouca grana, como você começaria? Qual estratégia? Qual plataforma? O que que você faria? cara, hoje, se eu pudesse dar uma dica, se eu fosse começar hoje, eu separaria ali a verba que eu pudesse separar. Estou com pouca grana, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu primeiro tentaria investir em conhecimento, porque eu erraria bem menos, né? Então, eu procuraria realmente ali um mentor bom, né? Que conseguisse me passar a segurança, que fosse uma pessoa que realmente tivesse ali no mercado há um tempo e conseguisse ter resultado, não só dele, mas como de outros mentorados também que ele tenha, né? Ou outros alunos, caso ele tenha só curso, não tenha mentoria. Investiria ali naquele conhecimento inicial, extrairia o máximo possível, entenderia que não existe, se tiver acesso, obviamente, para tirar dúvidas ali, seja num grupo de suporte, seja com o mentor diretamente, entender que nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta. Às vezes a gente pensa, pô, se eu perguntar isso, será que, cara, às vezes a tua pergunta ela é tão importante, não só para você, Sim, mas para os outros. Então, não deixa de perguntar, extrai o máximo possível. Se o cara tiver abertura, se tiver condições ali de conversar com o cara e extrair as informações, converse, participe de aulas ao vivo, que são essenciais ali, se você tiver condições também. Então, pega um mentor bom, um curso bom, foca só nele ali, vê qual é a estratégia que o cara está utilizando hoje. Se eu fosse começar, eu nunca pensaria em ir para Facebook Ads, porque assim, é outro mundo, é outra estrutura, o gasto é outro, completamente diferente. Você tem que já ter um nível de maturidade e conhecimento muito maior. Então, hoje, se eu fosse começar, começaria com isso e começaria ali no fundo de funil. Só que eu não começaria o fundo de funil tradicional numa plataforma grande como essa, como uma ClickBank da vida, como uma BuyGoods da vida. E aí, pessoal, não estou falando que não são plataformas boas, não, tá? São plataformas sensacionais. Acredito que algumas das maiores aí do mundo, né? Mas já tem muita gente lá e tem muito produto lá que saiu na plataforma, você já vai começar com uma concorrência muito alta. sim. Então, eu procuraria algumas plataformas
que fossem plataformas não tão buscadas aí por afiliados e começaria, inclusive, tentar explorar já de cara outros mundos aí, outros países aí de fora. Então não começaria lá para os Estados Unidos, eu começaria ali Europa, Latam, alguma coisa diferente ali. Eu começaria por aí, mas isso é papo pro pós-cal, né? Cara, que top. Pessoal, pra quem sabe ler um pinga letra, né? Já diz o ditado. Tem, tem muita coisa pra gente explorar ainda, pessoal. Eu sei que o pessoal, vocês já podem ter ouvido aí no mercado que o fundo de funil está acabando, que o digital está saturando. Cara, esquece isso, mano. Esquece isso. Beleza? Acredita naquilo que, mano, vai mudar o teu jogo. Só foca, se dedica ao máximo. Aprende com alguém que você confia. Mano, faz exatamente o que essa pessoa está falando. Se você comprou o curso de alguém, cara, ignora todos os outros mentores. Porque se você comprou o curso de alguém, é porque você confia nesse alguém. Então, o que essa pessoa falar, mano, que seja regra pra você, seja lei, faça. Porque eu tenho certeza que se essa pessoa está falando isso, é porque ela acredita que você vai ter resultados fazendo isso. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que tem o pós-cal ainda, tá bom? Então, para vocês que são novos aqui ainda não são membros do canal, na descrição tem todas as informações que vocês precisam saber, tá? Inclusive, como é que vocês fazem para poder se tornar membro aqui no canal. Beleza? Evans Rossel, mais uma vez, cara, muito obrigado por separar o seu tempo para estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Cara, eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast do início até o final, cara, com uma caneta, um papelzinho na mão, anotando, cara, tenho certeza que você deu aqui o conhecimento para a pessoa adicionar mais um zero no faturamento dela e, cara, é só aplicar, é só aplicar. Então, mais uma vez, Eva, muito obrigado, beleza? Eu que agradeço, cara. Agradeço aí pela oportunidade. Espero que a galera curta aí. Comenta aí, pessoal, e se inscreve aí no canal do Ângelo aí e se torne membro, porque tem muito ouro aí dentro, viu? Nesses pós-cal aí, a gente, cara, absurdo, absurdo mesmo. Que Que é isso aí, top. cara. Obrigado mais uma vez aí. Pessoal, se inscrevam lá, sigam lá o Instagram do Evans, tá? @evans.smarted, tá bom? Vai estar aqui na descrição também. Show. Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê lá no pós-cal. Tamo junto! Valeu.